Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo no nosso podcast. Sejam bem-vindos a esse encontro. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto bem delicado, um assunto espiritual, de realidades espirituais, guerra espiritual, possessão e todas as armas que o diabo usa contra o cristão, contra o ser humano. E para esse debate, nós estamos baseando lá em Mateus capítulo 6, onde Jesus diz que nós temos que orar, ele orienta que devemos orar, livra-nos do mal, do maligno. Então, como é que o cristão pode lidar, então, com a opressão maligna, com a possessão maligna? Há muitas dúvidas nessa área. Por isso, convidamos hoje para a gente conversar com o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, queridos pastor Dailton, apóstolo Ari, pastor Ivo, queridos irmãos que estão nos acompanhando. Que alegria estar aqui. Nossa oração é que Deus possa estar nos abençoando e direcionando. Pedimos muito aos irmãos que nos acompanham que façam suas perguntas, suas contribuições, para que todos possamos ser enriquecidos com esse debate. Hoje iremos falar sobre os ataques de Satanás. Satanás nos ataca tentando, oprimindo, alguns possuindo. E que Deus nos dê iluminação para podermos trabalhar esse tema da melhor maneira possível. Não apenas com a intenção de informar, mas também de despertar cada irmão, cada irmã para essa realidade espiritual que nos cerca, que é uma realidade de batalha. Deus nos abençoe. Pastor Ivo, seja bem-vindo no nosso podcast. Pastor Ivo é lá da Igreja Batista de Açailândia e tem gente conhecida em todo o Brasil. É muita gente, então. Olha, eu agradeço a todos que compõem a Igreja Batista Esperança e Vida por essa iniciativa na pessoa do pastor Adailton Araújo, a sua equipe. Quero saudar aqui o pastor Rodrigo, o pastor Ari, que conheci hoje, e creio que nós vamos ter uma oportunidade de crescer e uma oportunidade de nos desenvolver. É um assunto recorrente e um assunto desafiador, e um assunto que sempre, idas e vindas, trazem muitas dúvidas para as pessoas, principalmente numa geração pós-moderna como é a nossa, né, cheia de dúvidas, indagações, incertezas e inseguranças. E este é um assunto muitas vezes desprezado e muitas outras vezes potencializado de um modo assim fora da realidade. Mas é um mundo que nós não podemos negar, é uma concepção, né, que nos foi trazida de uma forma assim, muito objetiva, né, através do Senhor Jesus Cristo, e que foi assim paulatinamente ensinada e orientada pelo apóstolo Paulo. E nós temos assim talvez o maior exemplo de grande investidura, né, desse tipo de atuação no livro de Apocalipse, com seus 3 finais que estão lá em Apocalipse, que retratam nitidamente essa ação ultimada, né, que nós temos que encarar ela de uma forma gigantesca, né, antes do fim. Então, o tema Livrai-nos do Mal, né, é um tema bastante familiar, né? É o que talvez todo mundo fala quando sai de casa pela manhã, né? E pede a Deus que o livre do mal. Agora, detalhe interessante da oração chamada do Pai Nosso, né? É que é uma oração aonde não diz que vamos deixar de ter tentações e nem deixar de ter problemas com relação ao inimigo, mas pede que a gente nós tenhamos livramento, escape, resistência, capacidade espiritual para termos a vitória com a ajuda e o auxílio de Deus. Possamos crescer em graça aqui e que ao final de tudo a glória seja de Deus e a alegria seja nossa. Amém. Pastor Ari, apóstolo Ari, lá da Igreja Batista do Caminho de Brasília. Seja bem-vindo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, mestres. Considero vocês como mestres, porque assim tem feito, e falar sobre esse tema, livrai-nos do mal, é extraordinário. Está de parabéns, pastor Adailton, com toda a sua equipe, por ter escolhido esse tema e pela coragem também. E eu quero deixar uma frase aí para todo mundo, que o problema, eu sempre costumo dizer isso quando
a gente fala sobre esse assunto. O problema não é a presença do inimigo. O problema é a ausência de Deus. Amém. Amém. Então, pastor Rodrigo, pastor Ivo, pastor Ari, o que nós queremos aprender, debater hoje é o que é opressão e o que é possessão nas realidades espirituais. Então, nós queremos primeiro definir os sintomas, as consequências e o conceito. Vamos começar, então, por opressão. O que é opressão? O cristão, em Jesus, ele pode viver oprimido? Pastor Rodrigo. Dentre os ataques de Satanás mais comuns, nós temos a tentação. Inclusive, pastor Ivo, algumas traduções mais, talvez, fiéis, não trabalhem a tentação na oração do Pai Nosso, mas a provação. Seria talvez até uma mais correta. Mas o que acontece é que os ataques de Satanás são tentação, opressão e possessão. Tentação e opressão, o cristão fiel pode sofrer. São ataques que o cristão fiel pode sofrer. A possessão é para aquele que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus. Então, a opressão seriam ataques contra a nossa vida, mas fora do controle da nossa mente e das nossas emoções. São ataques que não obliteram a nossa razão, nem Satanás estaria manipulando as nossas interações sensoriais. São externas, tá? Satanás oprime, pressiona, esmaga. É uma ação de fora para dentro, tentando nos atrapalhar, intimidar, impedir de prosseguir. Geralmente tem a ver com o medo. A opressão tem a ver com o medo. Entendi. Pastor Ivo, qual o seu conceito, os sintomas, as consequências da opressão na vida do crente? Bom, o pastor Rodrigo destacou aqui um ponto importante, né, que não está na temática, mas tem a ver com ela, que é a questão da tentação, né? Quando a gente vai falar de opressão e tentação, opressão e possessão, eu faria uma figura, né, que talvez nos auxilie bastante nessa abordagem. A primeira que eu acho que eu entendo, melhor dizendo, pela palavra de Deus, que tentação tem muito a ver com a nossa experiência carnal, a nossa experiência humana, nossa experiência do dia a dia. É como se disséssemos, o inimigo está procurando oferecer para você, ele não intervém em você, ele oferece para você aquilo que pode te levar a uma condição de derrota espiritual. E a questão essa derrota também, claro, vai causar problemas. E isso daí está bem claro no pensamento de John Stott, né, quando ele fala que ele via 3 perigos muito fortes na relação das pessoas com o diabo. O primeiro deles, ele destacou, foi a falha moral, que ele identificou em Atos capítulo 4, Atos capítulo 5 e Atos capítulo 6, que leva a pessoa à prisão de pecados. Ela é induzida e ela, após ser induzida, comete a sua cobiça, como diz Tiago, leva a pecar, então ela fica prisioneira desse pecado. John Stott também diz que, no caso, no segundo momento, tem uma deflagração da perseguição, ou seja, que ele identificou dentro dessa relação com o diabo. Então, quando se deflagra uma perseguição sobre a igreja, então é uma opressão que vem forçando a igreja a adotar determinados tipos de conduta de sujeição à força das trevas. Ocorre que, nesse exato momento, 2 tipos de realidade podem se instalar. A primeira realidade, segundo Stott, é que nós havemos a dispersão, né? Havia dispersão. Aliada a isso daí, vem a questão da divisão. Então, no meio de uma perseguição, que às vezes a igreja está sofrendo, começa às vezes a haver um sistema de acusação interno, né? E as pessoas não identificarem o verdadeiro inimigo que está operando tudo pelas sombras, e a igreja vai se sentindo oprimida externamente e internamente por um agente das trevas. E a terceira, que John Stott destaca, é a questão das distrações, né? Que são utilizadas como ferramentas muito fortes de Satanás e que elas são diferentes. Por quê? Porque elas são diferentes do nosso proceder cristão. Porque ela precisa levar nós precisamos, na combate com o inimigo, destacar o aspecto da oração. E a distração vem exatamente para tirar o foco seu da oração e chamar a atenção para aquilo que não é importante, e aí as pessoas ficam atrás de figuras e uma série de questões assim. Então, a opressão, voltando aqui, na minha avaliação, aliás, a tentação é uma
indução. E a opressão é uma ação maligna em torno da sua vida, em que tudo está dando errado, todas as coisas não estão acontecendo como você deseja, é o que vulgarmente se chama de azar, né? Então, há discórdias, há confusão, problemas psicossomáticos, mas não existe possessão. Existe uma pressão forte que leva as pessoas a problemas psicossomáticos. Temos o relato bíblico de uma pessoa que fica 38 anos com uma enfermidade, né? E é filho de Abraão, né? E assim, outro que ficava mais tanto tempo também, aliás, que falei até equivocado, que fica no lago ali querendo ser curado, né? Então, pessoas debaixo de opressão, filhas, mulheres que ficaram 12 anos carregando uma enfermidade, outros problemas semelhantes, são opressões que estão acontecendo. E a possessão, né? Que aliás, não é a sua pergunta agora, é só a opressão, nós vamos discutir mais adiante. E tem uma figura muito boa para isso também. Pastor Ari, na sua visão, entre possessão e opressão, existem alguns níveis de guerra espirituais. A sua compreensão, como é que se funciona entre opressão e possessão? Muito bem, eu vejo assim, Satanás, o mal, é uma mente inteligente e que trabalha estrategicamente. É um processo. Então, primeiro, ele começa a oprimir a pessoa. Com essas pequenas coisas que os pastores aqui bem falaram, uma pequena mágoa, um ressentimento, sabe? São sintomas. Depois ele entra para depressão, deprimir. Aí já vem tristeza, aquela angústia. E isso é um caminho para chegar no ponto final, que é a possessão, que é o controle interno do emocional da pessoa. Tanto a opressão como a depressão é um ataque de fora para dentro. Quando chega a possessão, aí é o controle interno. Por quê? Porque eu vejo a guerra espiritual em 4 níveis, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Nós lutamos, não é contra apenas aquele grupo de demônios, existem 4 níveis de guerra. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra aquilo que está por trás das pessoas. O meu ministério mudou completamente meu estilo de trabalho de guerra quando eu consegui entender isso. O problema não são as pessoas, é o que está por trás das pessoas. E aí, o que está por trás, esses espíritos invisíveis, eu vejo então, como a pergunta do pastor Adailton, a guerra em 4 níveis. Nós lutamos contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Cada nível de guerra tem espíritos com funções, poderes e influências diferentes. Sim. Entendi. Pastor Rodrigo. Eu assim, de uma forma, tentando talvez ir no caminho proposto pelo pastor Ari, pelo pastor Ivo, que falou sobre a opressão em termos do corpo de Cristo, da igreja. Podemos passar, e muitas igrejas estão passando hoje, mas cotidianamente nós estamos sujeitos à opressão. A opressão acontece através de circunstâncias. Satanás incita ideias, sentimentos, ciúme, desconfiança nas pessoas à sua volta, de sorte que elas se voltem contra você. Então você sofre uma opressão porque Satanás está incutindo nas pessoas. Você às vezes quer fazer um bom trabalho, você quer ser dentro da sua casa mesmo, uma pessoa de paz, mas ideias ruins são implantadas por Satanás. Grande exemplo, Saul e Davi. Davi pelejava as guerras por Saul, onde ele ia, o Senhor o abençoava. A questão é que o Espírito do Senhor saiu de Saul e foi para Davi. Quando Saul esteve vazio, um espírito da parte do Senhor, mas de trevas, tomava conta de Saul. E por causa disso ele ficava muito agressivo e começou a ter, a partir também da música das mulheres, Saul matou os seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Deram 10 para ele, só 1.000 para mim. Isso gerou, embora ele fosse muito fiel, sempre fiel, mas perseguiu Davi a vida toda. A opressão acontece através de sentimentos, pressões interiores, acusações do diabo que precisamos administrar em nossos corações e também, irmãos, através de percepções demoníacas. Nós estamos aqui e a Bíblia diz, irmãos, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor.
Então, não podemos desprezar esta informação que a Bíblia nos dá de que Satanás está perto. Graças a Deus que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, mas Satanás está perto. Então, muitas vezes, é uma capacidade da pessoa observar algo, um vulto, tá? É uma fixação mental, um medo absurdo. Em tudo isso, nós podemos ver indícios de uma opressão demoníaca. Ou seja, o cristão, quando chega no trabalho, ele tem uma boa índole, ele tem uma boa disposição mental e boa disposição para trabalhar, ele quer dar o melhor de si e começa a ver muita frente contra ele, um levante contra ele, ele deve entender que está numa batalha espiritual. Ele vai fazer como o apóstolo Eric disse, não vai olhar para as pessoas, mas vai entrar em uma batalha espiritual para anular esses ataques de Satanás. Vocês três, vocês da experiência, são anos com pastores, vocês então concordam que o crente pode viver oprimido? Como, por exemplo, Jó passou um tempo de muita opressão. Paulo chega a dizer, eu sinto pressão interna e externa. Ele chega a dizer, eu tenho um espinho na carne. Vocês então entendem que o crente, nos dias de hoje, pode viver uma vida oprimida de maneira maligna, não possuído, mas uma opressão maligna na vida do crente? Bom, se é para mim, eu gostaria de... Sim, o pastor Ivo, depois o pastor Ari. Eu gostaria de contribuir assim. É evidente que nós, como cristãos, nós vamos sempre sofrer esse nível de atuação maligna na nossa vida, e isso só vai se dar por vencido no dia em que Jesus retornar ou quando partirmos para junto do Pai. Não tem como. Essa é uma experiência constante na nossa vida que somente vamos ter, digamos, alívio, consolo, conforto, se nós tivermos a possibilidade, nós temos a possibilidade de voltar a nossa vida para o que Dr. Paul Yang-Shu chamava de quarta dimensão, ou mundo espiritual, a realidade espiritual. Sim. Só que quando você entra nessa realidade espiritual, ela está tão contaminada de fantasias, que as igrejas, nós construímos, tão cheias de incrementos, misturas, que você não tem que entrar com muito cuidado para não, de repente, começar a reproduzir comportamentos ensinados, ao invés de realmente focalizar-se na palavra de Deus, aonde nós vamos ter, sim, a maior ferramenta. Por exemplo, Paulo diz que nós devemos levantar um escudo da fé. Bom, tem muita gente que não sabe o que é escudo da fé. Pensa que o escudo da fé é ter fé. A Bíblia não está dizendo isso. O escudo da fé, o que é a nossa fé? Ela é baseada em quê? Na palavra. Ela é baseada na palavra. O que a palavra para nós é? Jesus. Então, se eu vou levantar o escudo da fé usando jargões, chavões para me livrar de determinados ataques, então aí nós realmente estamos agindo de uma forma bastante infantil. Quando é que o diabo te ataca com maior facilidade? Bom, ele te ataca com maior facilidade quando você está com maior sucesso, quando as coisas estão indo muito bem na sua vida, não quando você está passando por problemas, com dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, não. Ah, o diabo está me atacando, não. Nenhum personagem bíblico foi atacado pelo maligno, senão quando estava tudo bem na sua vida. Assim foi com Salomão, assim foi com Jó, assim foi com Saul e com todos, porque é nesse momento que a gente relaxa. É nesse momento que a gente se acha queridinho de Deus, imbatível, impecável, e é exatamente nessa hora que Satanás tem uma vantagem. A segunda vantagem é quando nós trazemos feridas dentro da nossa alma. A palavra Baal quer dizer Deus das moscas. Moscas são fascinadas por sangue e feridas. Então, é como se nós guardássemos essas feridas para que Satanás tivesse acesso à nossa vida. Então, em um cômpito geral, eu entendo que a igreja passa por opressões, graças a Deus que ela passe por opressões, porque ela vai ter que buscar uma vida espiritual mais profunda, mais autêntica e mais bíblica, para poder vivenciar o capacete da salvação, o escudo da fé e assim por diante. Agora, devo destacar um detalhe bastante curioso, né? Ninguém falava de batalha espiritual até a década de 80. Ninguém falava de opressão maligna até a década de 80. Ninguém falava que crente ficava possesso até a década de 80. Agora, por que isso daí aconteceu? Os missionários, quando foram para a África, para a Índia, para a América do Sul, para a Oceania, para as ilhas do Pacífico, emitiam relatórios
para a junta de ritmo, para a junta de missões estrangeiras presbiteriana e outras, narrando algumas características de possessões demoníacas que eles não estavam habituados. Sim. Esses relatórios foram condensados e chegou uma certa ocasião, na década de 80, que isso veio com uma linguagem uma linguagem bastante aguerrida, né? Vem aquele negócio mundo tenebroso, né? Mundo de opressão, aqueles livros que surgiram. E aí, mas isso aí foi se refinando até que no final da década de 80, o psicólogo Antônio Carlos lá da Bahia escreveu um livro, Palavras Bruxas. Desse livro, Palavras Bruxas, as pessoas adotaram um tema chamado Bênção e Maldição, que começou lá por Jorge Linhares, lá em BH, e se espalhou pelo Brasil, baseado em quê? Exatamente naquela percepção dele que determinadas palavras fariam as pessoas ter condutas negativas, ou seja, um tipo de opressão, né, que geraria. Então, uma opressão, ela sempre vai produzir um comportamento. É isso que vai acontecer. E um comportamento nocivo, negativo. Aliado a isso daí, claro, como consequência, vem depressão, vem uma série de coisas que nos 3 níveis, tentação, opressão e possessão acontece. Eu vejo que a tentação está muito na carne. Vejo que a opressão está muito na carne e na alma. E vejo que a tentação é a anulação desses 3 elementos de uma vez só, onde a pessoa perde a consciência completa. Na opressão, a pessoa ainda fica assim. Você pode chamar a pessoa, ela volta. Ela volta. Ô, fulano, já aconteci várias vezes, eu vivenciei isso várias vezes. Já na possessão, não, você já, não sei se vocês já conversaram, eu conversei 2 vezes com o Principado, uma foi aqui no Calhau, não é? E nessas 2 vezes que eu conversei, era uma pessoa natural, não tinha ninguém gritando, pulando, descabelado, dando entrevista, nada disso. Então era uma pessoa normal, só que sabia tudo. Sabia tudo a respeito de pastores, ministérios, igrejas, até da minha vida. Tudo. Citava nomes de inúmeros líderes de ministério, de políticos. Então, aonde tem poder, vai ter muito de principados. Agora, essas opressões, por que a igreja vivencia muito isso aí? Porque é o território onde ela foi colocada. Ela foi colocada nesse território. Sim. Não é? E então, eu diria assim, desculpe até por ser tão longo aqui, eu diria assim, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Filipos, ele entra na cidade de Filipos, fica pregando na cidade de Filipos. Em dado momento, uma pitonisa, que é um falso Espírito Santo, vem para ele, dá um elogio para ele. Esse é o homem de Deus, o servo do Deus Altíssimo. Paulo identifica que aquilo dali é um principado, porque não está fazendo barulho, né? E ele repreende, numa só palavra, que é algo espetacular, aquele principado. Quando aquele principado sai daquela mulher, todo o sistema econômico, todo o sistema jurídico, todo o sistema governamental, todo o sistema que equilibrava aquela cidade sob o controle desse principado desaba. E aí vem uma retaliação em cima do apóstolo Paulo, natural desse processo. Essa retaliação o leva para a prisão e lá ele fica naquela história que todos conhecemos. Agora, essa sequência, retaliação, essa sequência de principado que está em vários setores da sociedade, indica para nós que existe uma opressão do sistema político, uma opressão do sistema econômico, uma opressão do sistema social em cima do cidadão comum, que os comunistas vão gostar muito para ficar dizendo que isso daí é o sistema, mas nós entendemos que existe um sistema de opressão. Sim. E ele tem como gatilho, né, o ponto de partida, essa realidade espiritual invisível. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor Ari. Será que é possível ter discernimento espiritual para entender o que é opressão e possessão? No seu ministério pastoral, você já percebeu quando a pessoa está vivendo uma opressão ou então quando é possessão? Existe um dom de discernimento para perceber que há uma possessão na pessoa? O apóstolo Paulo fala que, lá em 1 Coríntios, que 12, 10, que há pessoas que têm discernimento de espíritos. Existem pessoas que conseguem, têm o dom, mas também, com o tempo, nós começamos a perceber níveis e tipo de espíritos que está atacando ou usando aquela pessoa. Por quê? O campo de batalha
é a mente. Nós precisamos ter muita atenção com aquilo que nós estamos pensando ou com os pensamentos que são jogados na nossa mente. Por exemplo, às vezes, isso é muito importante, às vezes você pensa que está pensando, mas aqueles pensamentos jogados na sua mente não são seus. E o que eu percebo, e aí, nesses 36 anos como pastor, eu vejo pastores que compram pensamentos que foram lançados na mente deles e desvia a verdade. E outras pessoas. Então, a opressão, que é o caminho dos oprimidos, a depressão e a possessão, o campo de batalha começa tudo na mente. Você pensa que está pensando, mas é o inimigo que está jogando o pensamento. E, às vezes, pensamentos aparentemente bonitos, interessantes. E até hoje está muito a filosofia do pensamento positivo, não é? Não, eu vou só começar a pensar coisas boas. Mas se a nossa mente não for ocupada pelo Espírito Santo, ele é um campo de batalha de derrotas. Então, para a gente poder começar todo tipo de conquista no mundo espiritual, é preciso primeiro pedir ao Espírito Santo que administre, que controle, que domine a sua mente. Aí vem o exercício da oração. Senhor, eu preciso que o Senhor me livre do mal, que o Senhor cuide de mim, que o Senhor domine a minha mente. E a palavra começa a fazer esse tratamento, essa reciclagem dia após dia. Se isso não acontecer, ele acaba sendo uma pessoa apenas religiosa, apenas tem aquela simpatia por Jesus Cristo, mas vai sempre viver oprimido, deprimido e, dependendo da situação, até possuído, dominado por dentro. Entende? Pessoal que está nos acompanhando, pode fazer perguntas aqui para o pastor Rodrigo, pastor Ivo, pastor Ari, questão da opressão, da possessão, das realidades espirituais. Pastor Rodrigo, vamos então entrar na questão da possessão. Vamos dar já foi falado bastante coisa, pastor, e nosso tempo é bastante exíguo, né? Sim. Mas o senhor tratou com eles, com o apóstolo Ari, sobre a percepção. De fato, o dom de discernimento de espíritos é necessário, porque alguma pessoa pode estar falando em línguas dentro da igreja que, na verdade, não é o Espírito Santo que está falando ali, né? E no que tange à opressão, nós devemos entender alguns sintomas. Pastor, existe uma recorrência muito grande de abrasamento sexual intenso, excessivo e antinatural. É um sintoma de opressão. Você pensa que é uma coisa sua, como o apóstolo aí falou, mas é Satanás colocando em você. Esse abrasamento na mente, esse abrasamento sexual tem a ver com como é que a pessoa se sente atraída por uma criança, por um animal. Não é? Como é que a pessoa tem a sua vida, tem a sua esposa e ela não para de pensar em outras. Então, isso é um sintoma de opressão. Pastor Rodrigo. Pois não? Esse é um assunto extraordinário, porque provavelmente a maioria das decisões que a gente toma no dia a dia é porque alguém colocou essa decisão na nossa mente, não é nossa. Sim. E a maioria, muitas vezes, é do próprio maligno colocando em relação a todas as áreas da vida. E até a roupa que a gente usa, ou calçado, está sendo sugerido por alguém. Isso mesmo. Eu gostaria de acrescentar a palavra do pastor Rodrigo, que é o seguinte, que eu percebo, vejo também na palavra de Deus muito claro isso daí. O diabo não chega perto de você e fala assim, vai ali e peca, vai ali e faz isso de errado. Eu acho que seria muito ingênuo da nossa parte achar que o Satanás vai chegar e vai ficar tendo uma conversa com a gente, dando uma opção de ideias. O diabo, antes da psicologia, ele já sabia tudo de psicologia, já sabia tudo de psiquiatria, não é preciso, né? Ele é um terapeuta, né? Ele é um terapeuta maior, né? Se você é o filho de Deus... Então, quer dizer, eu acredito, porque eu já vivenciei isso e conheço muita gente também que vivenciou e vocês também, que num momento de vulnerabilidade que você esteja vivendo e você vem um pensamento negativo em você, seria bom acabar com a minha vida agora, entende? Agora, parece tão real aquilo que você pensa que é um pensamento, mas, na verdade, o diabo copia a sua voz, já não é de hoje,
e ele fala para você, para que você entenda que seja um pensamento. E a partir daí você vai tomar uma decisão e mais tarde vai ficar abandonado na desgraça, né? E a grande questão, pastor Ivo, é que não precisa estarmos em um momento de dificuldade, de necessidade de carência, não. Satanás colocou em Davi quando ele estava no auge do seu. Exatamente. Então nós temos que pensar na questão dos momentos de fragilidade, nos momentos de grande crescimento ministerial, grande crescimento pessoal, porque ali também às vezes a gente deixa de lado a dependência de Deus. E ali quando Satanás, é a própria síndrome de Lúcifer, né? É quando Satanás sabe o caminho que ele percorreu e consegue induzir os outros, né? A pessoa tendo medo doentio, irracional, não consegue levantar de noite para ir ao banheiro com medo. Medo de entidades espirituais, medo de ser alvo de feitiço, de feitiçaria, é sintoma de opressão. Satanás às vezes está oprimindo e a pessoa, se ela falar o nome de Jesus, a opressão, o crente, aquela pressão intensifica para que haja o medo. Ela só cessa se você tiver coragem, fé e continuar repreendendo o inimigo, ela vai embora. Não demora. Mas se você ficar ali, ele fica lá. Se você falar alguma coisa, vai piorar aqui para você. Ódio e ressentimento é uma grande marca guardada no coração de uma opressão. A pessoa pensa que é ele que está no comando ali, mas Satanás está alimentando, colocando óleo naquela fogueira para que ele mantenha o ressentimento, o ódio contra a pessoa. E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha o que vem na sequência, pastor. Não deis lugar ao diabo. É na sequência do ódio e do ressentimento, né? Dores de cabeça, quando a pessoa está sendo submetida à exposição da palavra, é uma opressão diabólica clara. E olha que texto tremendo na palavra de Deus, que fala sobre o que a apostolaria falou sobre a falta de ânimo para viver, que tem a ver com a depressão. Olha só, no Salmo 143, versículo 3. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração está aflito. Quem faz isso? O inimigo. Está na Bíblia. O inimigo está me prostrando e está me colocando como os que já morreram. É um sintoma claro da opressão. Sim, então, antes de entrar em possessão, eu queria que vocês, cada um de vocês, me dissesse, eu queria um princípio bíblico para que o cristão, possa lidar com a opressão, já que a opressão é uma realidade na vida do cristão. Qual um princípio bíblico que vocês sugerem para eu, como cristão, aprender e lidar com as estratégias espirituais malignas na vida do cristão? Um princípio bíblico. Eu acho que o que está mais claro é em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não está falando de possessão aqui. E não está dominando, é uma opressão que vem, e eu preciso ter discernimento e batalhar com as armas da graça de Deus, tendo percepção de que aquilo não é comum, eu estou fazendo a minha parte como cristão, mesmo assim as coisas estão apertando, e por isso eu tenho que me livrar daquilo, orando em fé, a espada do Espírito e a oração e a súplica, o escudo da fé, as armas espirituais, me posicionar diante de Deus, rejeitando tudo aquilo, né? Primeiro submetendo a Deus, e depois rejeitando, resistindo ao diabo para que ele fuja. Agora deixa eu dar apenas uma experiência, né, particular. Na nossa igreja, num tempo atrás, em 2007, por exemplo, né, nós começamos um trabalho de libertação. Então, começamos a trabalhar com pessoas que estavam sofrendo ataques malignos e que começamos a praticar alguns atos e uma guerra espiritual, vigílias, jejum, uma porção de coisas. Para minha surpresa, o maior número de pessoas que recebemos na igreja para libertação, para tirar demônios, que estavam assim chamadas de possessas, eram crentes. Para dizer a verdade, foram para mais de 100 pessoas assim que a gente vivenciava, era quase que diariamente, eu tinha que acordar de madrugada, de manhã, de noite, qualquer hora, era na rua, era na praça, era na fila do banco, era todo instante. Mas a maioria das pessoas que a gente ia repreender Satanás na vida delas eram crentes da Assembleia de Deus, crentes das igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, muitos crentes pentecostais, né? Meus irmãos queridos. Agora, o que nós identificávamos nesses crentes? Quase 100% deles tinham feridas na alma.
Sim. não tratadas, entende? Gente que foi abusada sexualmente, gente que foi espancada, gente que foi espancada e que foi abusada. E por quem? Por outros cristãos também. Então, essas feridas na alma, ou então trazidas de memórias da infância, o que eu observei? Não só na nossa igreja, mas em outras igrejas também, essas pessoas, na minha percepção, até hoje não estão libertas. Elas simplesmente deslocaram seus problemas. Elas não encontraram cura, apenas deslocaram e continuam vivenciando os mesmos problemas. Isso daí é muito sério, porque a igreja do Senhor ela precisa se levantar e encarar como séria a realidade do reino de Deus. Eu li lá no livro de Apocalipse, depois podíamos ver isso, que existem duas formas de você enfrentar Satanás, lá em Apocalipse. Uma delas é partir para o confronto direto, mas aguentar a retaliação, entende? A outra forma é partir para a evangelização, porque toma todo o terreno de Satanás e cura as pessoas e trata as pessoas. E o Satanás vai sendo posto para fora, como aconteceu na história de Paulo em Éfeso, né? Ele ficou 2 anos ali tirando todos os espaços onde Satanás podia dominar. Quando Satanás não tinha como dominar mais, o último a cair foram os principados. Aí foi o governo, todo mundo caiu, como foi no caso de Filipos também. Só que Filipos já foi no início uma agressão muito forte. Então, eu entendo assim, a questão da possessão, ela sim oferece um tema de profunda análise, porque implica em várias realidades. Mas a opressão é algo do nosso dia a dia. É algo que está na porta da nossa casa, está na porta da igreja. E qual seria o princípio bíblico para lidar com a Ora, opressão? o maior princípio bíblico que Paulo ensina lá em Efésios capítulo 1, né, é nós estarmos conscientes que precisamos do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Então, nós precisamos estar em uma atitude de oração, de conhecimento verdadeiro da palavra de Deus e num compromisso moral de sustentar a nosso testemunho, custe o que custar, nem que tenha que suar sangue. Para isso dar certo, a gente precisa ser transparente e honesto com a nossa vida moral e com a nossa realidade interior. Do contrário, a gente vai só dar alimento para o inimigo. Pastor Ari, qual é o princípio, então, para lidar com a opressão? Ainda não chegamos na possessão. Estamos lidando Olha, com crentes em opressão. A minha experiência foi assim. Como os pastores, nós tivemos um tempo de muita batalha espiritual. Agora mesmo, lá no sul do Piauí, o negócio é terrível. Nós alugamos um avião e sobrevivamos ungindo lá de cima, de casa em casa. Não conseguimos ver pastores visitando de casa em casa, porque enfrenta as hostes mesmo. Eles vigiam a gente, vai atrás da minha equipe, eu tenho que voltar, parar o trabalho e pegá-los. E eu aprendi algo muito simples, que é sobrenatural. Uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18. Se você cultivar um relacionamento com Deus e uma vida cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo te dará discernimento, direção, autoridade, fará monitoramento na sua mente o tempo todo, porque o Espírito Santo ele é dinâmico. Além dele proteger, blindar a sua mente, Efésios, enchei-vos do Espírito, é uma ordem, um mandamento de Paulo, ele vai também produzir o fruto, que tem aquelas 9 qualidades, para te manter guardado. Então, eu não estou falando aqui que a gente tem que estar cheio de religiosidade, não é isso. Os meus colegas entendem a comunidade que está aqui nesse podcast, aprender a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Cada momento examinar a si mesmo. Eu estou cheio do que hoje? Eu estou cheio de doutrina, eu estou cheio de um monte de versículos isolados, mas eu estou cheio do Espírito Santo hoje. Examine-se a si mesmo. Todas as vezes que ao sair para o campo de batalha, a gente viaja 1.000, 2.000 quilômetros, é nos interiores, porque existem provocações, os pastores sabem disso, o pastor Daí, os pastores, eu assisti e assisto crianças morrendo de fome. Eu vejo o sistema, né, como nós falamos agora, por exemplo, da fome, onde eu estou,
a seca, pessoas todos os dias morrendo de fome, senhoras pedindo, pelo amor de Deus, por um pouco de comida, dispostas a entregar seus próprios filhos muitas vezes. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você tem uma blindagem. Cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus, cheio do Altíssimo. E aí requer-se uma vida devocional pessoal com Deus. São consequências, né? Sim. Consequências desse. Se não tiver cheio do Espírito Santo, com certeza você vai ficar assim. Um dia você está animado, entusiasmado, pronto para enfrentar o mundo. Constante, né? Outro dia você está deprimido, angustiado, com medo do sistema. Porque o sistema é implacável. Então, eu digo o seguinte, o princípio na minha vida pessoal nesses anos é viver uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Então, nós podemos hoje... Ilícia está perguntando aqui, pastor Ivo já respondeu, né? Que a feridas na alma é uma porta para a opressão, né? Pastor Ivo já disse sim. Então, pelo que percebi dos três... Para a possessão também. Feridas na alma também é uma porta para a possessão. Possessão também. Opressão e possessão fortíssima, difícil de você expulsar. Se a pessoa tiver ressentimento, tiver mágoa, ferida na alma, ela está constantemente alimentando, chamando, atraindo demônios para a sua vida se ela tiver problemas. É um caminho, uma porteira aberta. Abre porta para a opressão e a possessão. E manter a pessoa escravizada. Enquanto ela não se liberar, não perdoar, ela continua lá escravizada àquele sistema. Ok. Então, pelo que eu vi na experiência de vocês como pastores, é muito comum ter crentes vivendo debaixo da opressão maligna, tendo o coração e a mente sendo enganado. É isso, pastor Rodrigo? Isso, tem que saber lutar, né? Tem que saber se posicionar. A Bíblia nos dá todas as instruções para que você seja pleno. Jesus veio trazer vida plena. Se você está vivendo constantemente afrontas, as pessoas não estão te respeitando, as pessoas estão te bloqueando, as pessoas estão constantemente te fazendo frente a você, você tem que desconfiar que aquilo não está certo. Tá? Que não é, você não precisa resignadamente aceitar aquilo. Você precisa não brigando com a pessoa, não agredindo a pessoa, não se degladiando verbalmente, discutindo, mas repreendendo. Sabe o que acontece muito, pastor? A pessoa está lá e acontece uma coisa e ela diz, poxa, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Deus, não é essa a atitude. A atitude é ordenar que Satanás vá embora, repreender o diabo, né, toda a força de trevas negativa que vem para impedir nosso crescimento, e assim nós devemos nos posicionar. Paulo diz que tinha um espinho na carne, que era mensageiro de Satanás para esbofetear. Jó foi duramente provado, uma prova, né, que Deus o fez passar. Né? Mas nós vemos que aquilo, terrores por fora, temores por dentro, são questões pontuais. Né? Questões pontuais. Nós nos posicionamos diante de Deus e recebemos do Senhor graça para avançar. Sim. 1 João diz o seguinte... que aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, o diabo não toca. Aquele que é nascido de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Essa é uma verdade. Vocês concordam, então, que o crente pode passar pelo processo de opressão, e quando eu digo de opressão, é deixando o demônio, o diabo, o maligno, o enganar, ou tomar conta, mas o diabo não pode tocar naquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Exato. Sim, concorda? Eu concordo, mas temos observações, né? Certo. Com a devida vênia, né? Então vamos lá. Vocês três concordam? É porque a possessão é a ocupação da mente por uma entidade maligna, que ela oblitera a personalidade. A pessoa não tem mais sua personalidade. E manipula as experiências, as faculdades sensoriais. Então a pessoa ela tem a sua expressão facial mudada, ela tem a sua voz alterada, ela pode falar línguas que ela nunca aprendeu, pessoalmente a pessoa que está lá nunca aprendeu. Então, uma série de situações. E uma presença maligna intensa ali. Onde há uma pessoa possuída, existe uma presença maligna, um ambiente espiritual negativo ali que nos oprime também. Entendeu? Mas então, eu penso como tricotomista que sou, corpo, alma e espírito, e esse tocar aí... Na minha visão, é muito mais o espírito que fica guardado. Mas existem guerras terríveis, físicas, como o próprio Paulo teve, que o inimigo tocou nele. Sim. Tocou. E Judas também é um exemplo clássico de tentação, de opressão e possessão. Sim. Porque o último momento em que Judas fica possesso é naquela ceia. Mas... tempo todo ele passou por tentação e por opressão.
E isso porque havia uma debilidade de caráter nele, muito séria, Que é uma devido brecha. à desonestidade, né? Ele roubava, fazia aquelas coisas todas ali, e com isso daí ele foi construindo o caminho da sua própria destruição, não é? Até alguns dizem que na hora que ele se matou, o diabo saiu dele um minuto antes, né? Para que ele matasse por conta própria, ficasse como culpado de tudo, né? Então, uma das coisas importantes perceber aqui na questão da opressão e da possessão, que elas são muito parecidas. Mas são muito parecidas. Porque uma pessoa opressa tem gatilhos psicológicos que, para nós, a impressão que a gente tem é que ela está possessa. É semelhante a uma pessoa em convulsão, que muita gente vê a pessoa no chão estribuchando e julga que aquilo dali seja uma possessão. E quando muitas vezes é uma convulsão resultante de um processo excessivo de sinapses, Sim. pelas quais ela esteja passando Problema de saúde por um também. problema de saúde. E há uma similaridade muito forte entre esses distúrbios psicológicos e distúrbios que alguns chamam de psiquiátricos ou de estruturais e não estruturais para uma possessão demoníaca. Há uma similaridade muito forte, muito sutil, uma pele muito fina para você ter um discernimento. E eu sugiro, e não só sugiro, mas oriento, que neste exato momento, nós que cremos, você que crê, quem crê, tem uma missão: pedir ao Senhor, naquele momento, Senhor, mostre para mim, o Senhor vai mostrar. Porque nós andamos por fé e Deus vai mostrar. Então, essa questão da opressão, da possessão, eu já tive várias pessoas opressas, assim, entre aspas, né? Mas que todo mundo dizia que ela estava possessa. Então, pastores, nós temos aí uma batalha muito grande, porque se uma igreja começar um ministério de libertação, nós vamos perceber, e aí tem duas perguntas para vocês. Por que existe tantos crentes sendo oprimidos pelo diabo? Por que existe tantos crentes? Você começou o ministério de libertação, a maioria dos que foram procurar ajuda eram crentes. Então, a minha primeira pergunta é: por que existe tantos crentes vivendo debaixo da opressão maligna? E a segunda questão é: como é que eu posso separar entre opressão e possessão? Vou começar com o pastor Ari, então. A gente precisa entender que a possessão é o domínio total, absoluto, que Satanás exerce sobre a mente da pessoa. Ela não tem mais controle sobre a sua mente e sobre os seus atos. A partir do momento, o inimigo controla. A opressão é a influência do inimigo sobre a pessoa e não controle total. É assim que eu vejo. É claro que no meu ministério eu comecei a discernir isso com o tempo e com a experiência. Não é? Então, com o tempo, eu comecei a perceber no exercício de libertação, a gente desenvolvemos uma forma de ministrar sobre a pessoa e perceber se ela estava oprimida, ali, orientação, conselho, orientação de renovação de mente, cura interior e tal. Ou possuída, porque aí é o processo de libertação, e quando você faz o processo de libertação, pelo poder do sangue de Jesus, pode ordenar que o inimigo sai, aí você tem que voltar. Libertou, eu costumo dizer assim, nós tiramos a pessoa do mundo, mas depois você tem que tirar o mundo da pessoa. Ela foi liberta do controle mental. Agora ela precisa ser liberta da opressão. Isso. Sim. É o caminho de volta. Exato. Foi lhe dado um estandarte. A libertação. Foi lhe dado um estandarte, agora ele precisa levantar esse estandarte. Isso. Ou seja, aqui se encerra esse processo. Agora, deixa eu só... Desculpa aqui, pastor Rodrigo. Deixa eu somente complementar aqui o que os colegas estão dizendo. Eu vejo assim, pastor Adailton, as pessoas se convertem. Ao se converterem, elas necessitam de serem discipuladas. Elas precisam ter discipulado profundo, não esse discipulado de produção em série de discípulos, que vai a pessoa aprendendo tudo e não sabe nada no final. Mas um trabalho sequenciado, contínuo de crescimento. É preciso tratar a pessoa no seu aspecto emocional, no seu aspecto psicológico, vamos assim dizer, humano. É preciso tratar a pessoa nos seus aspectos morais, mostrar que a moral, o modelo é Cristo. É preciso tratar a pessoa nos aspectos espirituais para que ela possa crescer como pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa que
vai repreender um demônio. Aí o demônio fala, você está com essa roupa? Você estava ainda há pouco bebendo? Você estava ainda há pouco se prostituindo? Você estava em pornografia? O que essa pessoa faz? Por não ter maturidade, a primeira coisa que ela faz é ela baixa a cabeça e sai envergonhado. Agora, por que ela baixa a cabeça e sai envergonhado? Porque ela não possui maturidade cristã. Porque ninguém expulsa demônio em nome de si mesmo. Nós expulsamos demônio em nome de Jesus. Satanás vem para envergonhar. Ele envergonha você. Então tenha uma vida de santidade, porque Satanás veio para te envergonhar. Mas você não expulsa demônio em seu nome, nem em nome do seu caráter. Mas Satanás vai te atacar no seu caráter. Isso é claro e nítido. Você expulsa em nome de Jesus. Lembra do pastor Geraldo, que passou aqui em São Luís, que tinha uma mulher possessa lá, ele chegou lá de madrugada, falou, pastor Geraldo, vai lá expulsar o demônio daquela mulher. Aí ele chegou lá, em nome de Jesus, saia. A mulher continuou endemoniada, vamos para casa, que isso não é demônio não. E foi para casa dormir, entende? Então, por quê? Porque ele entendeu que aquilo dali era um piti daquela mulher, alguma coisa assim, entendeu? Porque o Satanás não pode resistir ao nome de Jesus. Se ele resiste ao nome de... Tem demônios que são aqueles chicletes, que você vai chamar, tá, e ele fica fingindo que não sai, aquela coisa toda. Mas se você for um crente perseverante, tiver um mover do Espírito na sua vida, for leal à palavra de Deus, tiver compromisso com a obra de Deus, você não vai ficar caçando fantasmas. Você vai resistir ao diabo. As nossas armas de defesa com o diabo são armas de defesa. Oração, jejum, leitura da palavra, lealdade a Cristo, aos irmãos, compromisso com a obra, evangelização, compromisso missionário, visão de reino de Deus. Entende? Partir para entrega na oração. Tem horas que a gente ora, tem hora que a gente tem que se entregar à oração. É diferente de você ficar orando naqueles horários. Tem hora que você se entrega à oração, que é uma coisa diferente. O mundo para. Você pode orar no monte, no quarto, na caverna, não sei aonde. Então, os recursos espirituais são abundantes para uma vitória segura em nome de Jesus. Então, não é usar o nome de Jesus como mágica. Porque ainda tem mais um fator que eu quero finalizar aqui. O fator principal para mim, sabe, pastor Rodrigo, pastor Ari e pastor Adailton, é que nós às vezes estamos orando em nosso nome. Nós estamos orando pelas nossas palavras, entende, pastor Rodrigo? Nós estamos orando nas nossas expectativas. Mas a Bíblia diz claramente para mim e para você que o Espírito Santo ora por nós. Então, a oração correta é a oração em que o Espírito Santo me auxilia com palavras e aquilo que eu não sei falar, ele próprio conduz. Então, é preciso, talvez, a igreja do Senhor aprender a orar no Espírito. Aprender a orar no Espírito. E não ficar aí para esses cultos de indução à pessoa. Você está sentindo uma coisa, você vai sentir daqui a pouco isso. Agora você está sentindo um arrepio. Agora você está tonto. Quem está com dor? Isso é indução, isso não é revelação, não é discernimento. Entende? Não. Pastor Rodrigo, então, na sua visão, como separar e por que existem tantos crentes vivendo na opressão? Crentes vivem opressão porque constituem a real ofensa, o real bloqueio, a real resistência ao inimigo. É por isso que o inimigo os oprime. Então, Satanás oprime qualquer um, mas o seu foco são aqueles que são luz e sal, aqueles que têm conhecimento da verdade e que podem interromper os seus planos malignos. Então, essa é a razão do cristão deve estar constantemente preparado para a batalha, para utilizar as armas do Senhor. Um cristão pode estar enfrentando opressão, vai vencer no tempo do Senhor. Possuído, ele nunca será. A razão que está na palavra, em Mateus capítulo 12, versículos 43 e 47, a Bíblia diz que quando o espírito imundo, um sopro contaminado, sai de um homem, ele anda por lugares áridos e não encontra descanso, diz, voltarei para minha casa. E ao retornar, vê ela vazia, é o principal, varrida e ornamentada. Então ele diz, então eu volto e volta e traz com ele 7 espíritos piores do que si, e o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Isso quer dizer, irmãos, que expulsar demônio não significa libertação. A libertação tem como uma de suas etapas, caso a pessoa fique possessa, a expulsão do demônio. Mas a libertação é um processo amplo que vai percorrer a etapa da expulsão do demônio,
condução da pessoa ao senhorio, a submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, a partir de então ela nunca mais estará vazia, pois estará selada pelo Espírito Santo que passará a habitar nela. É por isso que ela nunca pode mais ser possuída, né? Satanás pode entrar em uma pessoa que não tenha ou não esteja guardada, cuja casa não esteja habitada pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Caso ela tenha o Espírito Santo habitando em si, Satanás pode tentar parar, tentar fazê-la viver uma vida derrotada através da opressão, mas nunca poderá possuí-la. Não estou falando de membresia de igreja. Não estou falando se a pessoa que tem 10 anos de igreja não vai ser possuída. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma pessoa que teve encontro real com o Senhor Jesus Cristo, que se submeteu a Ele, que é salva. Uma pessoa que foi salva pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que foi batizada no Espírito Santo, no sentido de que tem o selo, o Espírito habita nela, essa pessoa jamais será possuída, não terá suas faculdades obliteradas, sua personalidade obliterada, nada disso, né? O que eu gostaria de propor, pastor, até uma pergunta para os pastores, como seria o que traria para a pessoa a possibilidade, alguém que não entregou sua vida a Cristo ainda, de ser possuída? Sim, eu estou perguntando isso, pastor Rodrigo, porque na minha experiência, eu estive numa noite expulsando uma batalha espiritual com a moça que foi possuída depois dela dizer que viu o avô. Nós ficamos até 3 horas da manhã nessa batalha espiritual. Eu, pastor Nivaldaí, Ruth Júlia e outros líderes. E quando nós chegamos em casa, a moça que estava conosco, ela foi tomar banho no quintal e ela viu uma criança chorando, 5 da manhã. E ela me chamou e disse, vem cá, tem uma criança chorando. Eu tive que ir lá olhar o quintal dela. Sem dúvida. E eu fui lá olhar, disse, aqui não tem criança chorando nenhuma. Ela disse, eu tenho, tem uma criança chorando aqui. Isso depois da batalha espiritual que nós travamos naquela noite. Ela ficou tão opressa, tão opressa, o nome dela chama-se Eliane. Ela ficou tão opressa, aquela nossa irmã, que ela foi chamar o dono do quintal e dizer, ó, tinha uma criança chorando aí. E quando o dono veio, disse, olha, muitos anos atrás, tinha aqui tinha um poço de água e eu estava lavando roupa. Quando eu dei uma saída, a minha filha de 3 anos morreu aqui. Essa irmã entrou numa crise muito grande de opressão. Opressão diabólica. Ela chorava, não dormia. Nós tivemos muita batalha agora, não mais com aquela outra pessoa, mas com a irmã vivendo na opressão. E incrível que não era a criança, né, que estava chorando, mas um espírito de engano que manipulando as questões, trazendo as questões espirituais para físicas. Se finge de anjo de luz. Sim. Então, para trazer... E o medo, né? A opressão trabalha no nível do medo. Você não consegue mais avançar, você não consegue mais dialogar com o teu chefe, com a tua esposa, porque todo o tempo tem um embate. É Satanás que está atuando ali, colocando muros, colocando obstáculos para que você não se desenvolva. E tudo no medo. Aí eu vou falar com ele, vou chegar no trabalho, de novo aquilo. O medo no coração, a insegurança. Minha esposa, vou falar alguma coisa, vai dar problema. É o quê? Satanás, você tem que aprender a atuar, né, e a agir no mundo espiritual, quebrando essas estratégias de Satanás. No início, nós falamos aqui sobre o domínio de mente. Eu volto a esse assunto que é muito importante. Às vezes eu costumo dizer que as pessoas que não têm realmente o Senhor, elas ficam endemoniadas. Mas aqueles que se convertem e não cuidam da sua mente ficam demonizadas. Por quê? O inimigo faz projeções mentais. E até pastores percebem e veem algumas coisas que não é o mundo real, material, mas o mundo espiritual. De batalhas, de demônios, de entidades. No Piauí, eu levanto às 3 horas da manhã do hotel onde estava hospedado e olho e vejo um espírito parecido com aquele da Caracu, que tem aquele boi, né? Ele em cima de um bairro da cidade de Corrente, olhando para a cidade e blasfemando contra a cidade. Eu esfreguei os olhos, falei, não, eu acho que eu estou tendo... E vejo claramente. E foi, a partir dali começou uma batalha espiritual muito forte naquela região, para a gente tomar aquela região, e essa batalha espiritual levou mais ou menos 10 anos de muito trabalho, de acidente, de rejeição da própria comunidade, 10 anos. Então, existem projeções na mente que Satanás faz as pessoas verem coisas, e isso é farto. Por aí você conversa com essa comunidade. Entrei na casa da principal rezadora da cidade,
que ali tinha um principado sobre ela, e ela diz, eu passei na frente da igreja tal, as línguas que eles falam é a nossa. Sim. Não tem nada a ver com o seu Deus, é a nossa. E sabe, essa percepção. Então, ver coisas, como o pastor falou, Satanás ele cria um campo de ilusão para levar a pessoa à realidade dele e ao domínio. O grande projeto de Satanás é o domínio da mente. Se ele conseguir dominar a mente, com muita facilidade ele entra para a alma, no espírito e faz o controle completo, tridimensional. E domina completamente essas pessoas. Então, a grande questão eu vejo aqui algumas pessoas perguntando assim, você precisa, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você precisa monitorar a sua mente o tempo todo, através da palavra de Deus, que é o conselho de Josué 1. Medita de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Não existe outra coisa. Aí, como é que você monitora a sua mente? Utilizando a palavra de Deus como padrão. Tem que aprender a vida devocional. Tudo que é bom, perfeito, Bíblia, a oração. Tudo isso aí. Todo esse processo é para manter a nossa mente, Romanos 12, né? Renovada no Senhor. Isso. O tempo todo. O dia que Davi esqueceu de fazer isso, o pastor bem falou aí, perdeu a concepção da guerra, o dia que o pastor esquece de monitorar sua mente, porque ele já conhece os textos bíblicos, ele já sabe todos os caminhos da exegese, da Esse é o caminho da opressão. A opressão ela vai em estágios. Assim, o primeiro estágio dela é distanciar a pessoa da palavra. Esse é o primeiro estágio da opressão. Vai distanciando o crente da palavra. Depois vai distanciando o crente da oração. Depois vai distanciando o crente da comunhão. Vai distanciando o crente da igreja. Então, são distâncias impostas pela opressão. Depois é só um frequentador de culto. Entende? É um frequentador de culto. Ou então, baixando a guarda, mente abandonando as armas. Né, exatamente. A mente cauterizada. A Bíblia fala da mente carnal, da mente cauterizada e da mente réproba, que é aquela que não tem mais solução. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, que eu entendo que tem muita gente conversando. Vocês creem que a igreja deve realizar, em pleno século XXI, pleno 2023, um ministério na área de libertação para possessão e um ministério de libertação para opressão? Isso quer dizer, a igreja deveria ter um ministério para lidar com a opressão e possessão? A igreja tem que ter um ministério de cura interior. A cura interior é a base para tudo, interior, né? Por causa das feridas que nós tratamos. Ela tem que ir na raiz mesmo do problema. Esse negócio de pegar o demônio lá na ponta é a mesma coisa de querer resolver o problema com a penitenciária. Não vai resolver. Vai resolver o problema desse camarada que foi uma criança, teve aqueles problemas todos. Então a igreja tem que ter um ministério de cura interior, já tendo o ministério da palavra eficaz. Uma pregação persuasiva. Por exemplo, eu daria uma sugestão para nós pastores, que eu comecei a praticar, mas acabou tendo que vir para São Luís. Porque quando o pastor prega uma mensagem maravilhosa no domingo, e todos estão ali, acabou a pregação, por que o pastor não coloca a igreja para orar para que aquela palavra fique no coração do povo? Porque as pessoas vão sair dali para pizzaria, vão sair para shopping center, vão sair daí para bater papo, vão socializar, aquela palavra vai se perdendo na porta da igreja. As igrejas na Coreia aprenderam essa prática para justamente que a palavra fosse realmente relevante e não uma curiosidade religiosa. Entende? Então o senhor orou, o senhor jejuou, o senhor leu a palavra, estudou para poder passá-la de forma mais compreensível e chega no domingo, o senhor prega e todo mundo dá tapinha no seu ombro e vai embora para casa. Isso é religiosidade. Então, peraí, nós recebemos uma palavra importante para a nossa vida. Então vamos orar agora aqui, vamos formar grupos de oração e nós vamos orar porque o Espírito não está aqui. Então essa palavra, ela não pode se perder. Ela não pode se perder. Então quando a gente coloca a palavra como ferramenta de cura, então, pastor, eu digo para o pastor, se eu fizer aqui uma igreja de libertação, isso não vai ter sossego. Não vai ter isso, principalmente com crentes. Mas se fizer uma igreja de evangelização, o senhor vai ter muita gente mesmo. Agora, com o ministério de cura interior e libertação, com o ministério de intercessão forte, né? Você vê, os moravianos oraram 100 anos, né? Depois de 100 anos, quem foi o atingido por aquela oração de 100 anos? John Wesley. Sim. O John Wesley nem sabia o que era. John Wesley era cristão, nem sabia o que era aceitar Jesus no coração.
Foi aprender com um moraviano. Ele pensava que aceitar Jesus era entrar numa religião. E a vida e a história do avivamento muda a partir desse personagem. E aonde é que foi que os moravianos estiveram o tempo todo? Naquela região da Croácia, que hoje só tem confusão e guerra, como sempre Sim. teve. Mas eu vejo também que a igreja, Deus constituiu a igreja com pessoas com dons e ministérios. Quando a igreja ela funciona, segundo, e o Senhor levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, quando ela tem o seu corpo funcionando, todo o processo vai acontecer como consequência da cura interior, que é o princípio mesmo para limpar, fazer a limpeza primeiro para depois encher do Espírito Santo e proteger a alma, mas vai haver cura interior, libertação. Não penso que a ideia é a igreja, vamos levantar esse ministério. Todos os ministérios na igreja precisam estar de pé para que o cristão seja um total em Cristo. Não aquela igreja que ela é forte na libertação, mas todo mundo continua doente depois. Sim. Ela é... Então, precisa que os ministérios se manifestem na igreja para que as pessoas sejam totalmente tratadas, saradas e abençoadas. Pastor, eu diria que o culto ele não é temático. O culto sempre é para o louvor da glória de Deus. Mas a postura do cristão no culto, ela é amplíssima. Ela está ali para ouvir a palavra, para deixar o seu coração pronto para ouvir a palavra. Ela está ali para louvar ao Senhor, para orar junto com os irmãos. E ela está ali vigilante para saber se Satanás não está agindo naquele momento. Porque o próprio Senhor Jesus estava na sinagoga. A sinagoga foi uma instituição criada ali, saindo do exílio da Babilônia para a preservação da cultura e da palavra de Deus. Satanás não tinha nada a ver com sinagoga, mas nem foi chamado jamais, mas estava ali presente. Então é necessário, meus irmãos, que tenhamos esta posição. Tem um culto de libertação. Não, mas todo de culto é libertador. Todo culto é terapêutico. Todo culto deve ser uma ocasião para estarmos tão intimamente e em coletividade unidos com Cristo que o poder de Deus se expressa de forma ampla e de forma plena. Olha, uma pessoa, para ser possessa, pastor, ela pode... está envolvida em rituais de invocação de entidade, por exemplo, pode ficar possessa. Se ela tiver contato com literaturas específicas sobre isso, pode ficar. Já tive caso em que eu só consegui, depois de horas expulsando demônios, a postura da pessoa mudava de acordo com o demônio, que saía rápido, não demorava. Ficava com o morto, quando voltava outro. E eu pedi depois de muito tempo: Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu sabia que estava ali uma manifestação muito grande de Satanás. Os animais da rua atendiam o chamado. Um falava como se fosse um erudito, uma pessoa intelectual. O outro como se fosse um marginal. Tinha um terceiro que falava como criança. Era assim que acontecia. Foi quando eu pedi a orientação do Senhor que o Senhor me lembrou de um livro que eu tinha visto na quarta dessa pessoa que eu acompanhava. Disse: traga o livro para cá para queimar. Ele estava com um morto na hora. Levantou, amaldiçoou. Quando nós queimamos o livro, eu repreendi pela última vez. E não voltou mais. Então, os livros... E outra coisa, uma coisa importante, devemos prestar atenção: relacionamento íntimo com pessoas que têm costume de frequentar cultos de invocação de demônio. Incrível como Satanás trabalha na questão do sexo. É isso mesmo. O sexo, se você tem relação sexual com alguém que tem espírito, é um caminho de... Porque se torna uma só pessoa com ela. De transmissão. De transmissão. A pessoa pode ficar possessa, nunca foi em culto de invocação, nunca leu livro, mas tem uma pessoa que é assim, o relacionamento íntimo com aquela pessoa pode fazer dela alvo da possessão demoníaca. A criança consagrada vai ficar possuída, necessariamente. Acolhimento no coração dos pecados relacionados ao sexo. Prostituição, a Bíblia diz: tu vai se unir com uma prostituta, tu que é templo do Espírito Santo, tu faz do teu corpo o Cristo se unido com uma prostituta. Um pecado gravíssimo, entendeu? Adultério, relacionamento extraconjugal, relacionamento entre irmãos de sangue, homossexualismo, bestialismo, são coisas abomináveis ao Senhor, e é isso que Satanás quer. São portas para possessão. E o diabo quer materializar, trazer para o nível da matéria toda a blasfêmia e a maldade que ele já pratica no mundo espiritual. Tem mais um detalhe. Existem pessoas que saem por grupos religiosos ou seitas, deixando qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Isso. E invocar sabe lá o quê. Então, já costumamos expulsar demônios de pessoas
que simplesmente eles foram numa comunidade religiosa, entre aspas, e lá a pessoa que estava ali invocou qualquer nome e em vez de expulsar ou tirar qualquer tipo de mal, colocou sobre aquela pessoa espíritos. E aí aquela pessoa começa a ficar perturbada, angustiada, não consegue dormir e recorre a gente, ou a igreja, a algum lugar para... Então existe esse tipo de transmissão muito comum em nosso país. As mães pegaram seus filhos e levarem para um tipo de benzimento. E essas crianças, elas chegam ali, aquele benzedor, um determinado tipo, vai lá e cria uma aliança. E tem mais. Muitas vezes, deixam pessoas, colegas de escola ou de não sei de onde, entrar no quarto da filha e eles fazem rituais, inclusive casamentos espirituais, que os pais nem sabem. Então, vigiar e orar é muito importante para a gente estar atento e depois não ter dores profundas aí. Bem falado aqui pelo pastor. Eu queria apenas acrescentar assim, pastor Adailton, muitas vezes a igreja não tem a menor noção de como enfrentar essas forças espirituais. Realidades espirituais. Não tem a menor noção, talvez porque isso não é pregado, ou então exageradamente falado em outros ambientes que falam coisas que acabam fazendo as pessoas ter condutas equivocadas. Eu vou citar um exemplo típico. Eu vi numa igreja, chegou um homem com uma faca, aqui em São Luís, chegou um homem com uma faca na mão, entrou na igreja, eu estava lá. E naquele momento que ele entrou, queria matar o pastor. Todo mundo ficou assustado naquele momento. E quando ele chegou no meio do salão gritando, com a faca na mão, um empresário, um advogado, um homem de boa condição financeira, mas endemoniado. Uma jovem, uma magrinha jovem, se levantou, estendeu a mão sobre esse homem e começou a orar de olho fechado. Ela fechou os olhos e começou a orar. E esse homem vinha na direção dela. Esse homem ficou paralisado. A faca caiu da mão dele, a família dele veio correndo e tirou ele dali. Esse foi um caso. O segundo caso, teve um pastor aqui em São Luís que estava com um grande ministério. Nesse grande ministério, um momento ele teve uma fraqueza com uma mulher da igreja. E se arrependeu daquilo que estava fazendo. Se arrependeu e falou para aquela pessoa que ele estava terminando tudo porque ele tinha que se reconciliar com o seu Senhor. A mulher falou, tudo bem. No domingo, a igreja estava lotada, domingo da ceia, essa mulher levou um carro de som, desses carros de micareta aí, essas coisas, colocou na porta da igreja que tampou toda a frente da igreja que estava lotada. E essa mulher mandou o dono do carro de som colocar a fita gravada das relações sexuais que esse homem estava tendo com ela. E tudo que ele falava. Neste momento, a igreja está debaixo de um ataque. Mas o que a igreja decidiu? A igreja decidiu que os crentes iam brigar entre eles. E partiram um contra o outro. Uns para defender o pastor, outros contra o pastor. Então, por mais e pior que seja a queda moral de um pastor, a igreja tem que ter maturidade. Aqui houve também uma outra igreja, outra. Sempre que eu observo, eu não vejo como eu vi uma vez as pessoas fazerem assim, vamos nos unir em oração e entender que aquilo é um ataque espiritual, que houve sim um erro, mas muita gente está sendo agredida por conta daquilo que está sendo feito naquele momento. E partir para a oração, para a repreensão, para botar o diabo para correr e depois vamos tratar os assuntos morais. Pensar como corpo. E não é Satanás que tem que tratar os problemas da igreja. É a igreja, os santos do Senhor. Tem três... É muito importante a gente entender, pastor Adailton, meus colegas, que existem outros, mas 3 ataques principais o tempo todo. Satanás faz um rodízio. Sexo, dinheiro e orgulho. Poder. São 3 áreas que a história se repete todos os dias. E tudo começa implantando esses ataques na mente. O desejo, a fome de poder, que não é diferente, viu? Porque às vezes a nossa sociedade mais puritana, a gente olha só a questão sexual. Mas também homens, em nome de Deus, acumulando riquezas, poder econômico, e a comunidade de membros, a membresia passando fome ao redor. E
Satanás implanta na própria igreja uma ideia equivocada. A grandeza da igreja não está no que ela junta, a grandeza da igreja está no que ela reparte. A igreja é o banco de Deus para repartir e abençoar vidas, economicamente também falando. Então, sexo, dinheiro e orgulho daquele que precisa ser tratado e não aceita, daquele que acha que acumular dinheiro ele vai ter poder e faz o que ele quer, não é? Missões é feito com fé. Amém. Dinheiro é só uma ferramenta. Agora, pastor, é assim, quando a igreja tem e advoga, né, uma postura ministerial sacerdotal, é natural que aconteçam essas questões que o pastor acabou de falar. Quando ela adota uma postura profética, é evidente que a igreja não vai ficar circunscrita ao templo dela. Porque quando ela é profética, ela vai para fora. Quando ela é sacerdotal, ela fica preocupada com o cuidado das cerimônias e dos atos do culto, esperando que no domingo a vida das pessoas se resolva. O profético vai de encontro aos problemas reais das pessoas. E é lá o seu campo de batalha. E é exatamente isto que eu percebo que falta, e é nesse momento aqui que se oportunizam falsos profetas, se oportunizam também falsos irmãos, falsos ensinos e falsas igrejas. Ele vem na sua igreja no domingo, sim senhor, tal, não sei o que, segunda-feira tá lá na irmãzinha, que hora, tá lá na, É o modelo na antigo. batalha de não sei aonde, tem um culto lá, não sei aonde, por quê? Porque falta a esta igreja o papel profético dela aí. A nossa igreja em Açailândia estava crescendo, crescendo, crescendo. Aí um dia nos deram uma ideia. Não, você vai lá, nós temos que Deus mostrou, nós vamos lá ungir determinados pontos da cidade. Ora, todas as igrejas em Açailândia que fizeram isso, elas entraram em colapso. A nossa não foi diferente. Por quê? Porque Deus não nos deu essa missão. Foi alguém que chegou lá e falou isso e eu aceitei, acatando, porque a pessoa tinha autoridade, mas estava falando algo que Deus não estava querendo. Entende? Então, de lá para cá, nós só tivemos problemas com lideranças, por conta de quê? Porque exatamente nós fomos afrontar algo que nós não tínhamos necessidade, nós estávamos conquistando território com o nosso trabalho de evangelização, de oração, de ensino, de libertação. Então, é preciso entender que esses dois papéis da igreja são grandes, importantes, mas o profético, que é o que Jesus fez, você pode ver no mapa lá Jesus andando, ele está muito fora de Jerusalém. O gatilho que faz com que Jesus seja perseguido é a ressurreição de Lázaro, que ele levou 4 dias para chegar lá. Agora, por quê? Aliás, ele levou tempo para chegar lá. Agora, por quê? Exatamente porque ele sabia que aquilo ali determinaria o plano, dispararia o plano da sua própria morte. Ou seja, o seu amigo ferido. Então, da partir dali, ele teve que ficar em Jerusalém e acabou. Entendi. Então, no campo do mundo da batalha espiritual, do mundo espiritual, nós percebemos que os crentes vivem debaixo de uma opressão. Uma opressão. E que um dos maiores ministérios da igreja é, de fato, lidar com essas opressões, Essas forças essas espirituais. forças espirituais que os crentes estão acessível, né? Suscetíveis, através de feridas da alma. Esse é um grande Escolhas, campo de batalha, né? Sem E ter dúvida. muito cuidado como não se comportar como a igreja de Colossenses, que levou para o misticismo, Sim, e nem levar sim. como a igreja de Corinto- Tessalonicenses, que levou para a fantasia. E Corinto era imoral, né? Corinto era Mas, imoral. assim, irmão, só para que a gente Sim, possa, que nós vamos de certa encerrar forma, agora encerrando, geral. uma pessoa fica possessa se ela invocar Satanás. Mas ela pode invocar de diversas maneiras. Ela pode invocar Satanás querendo ter um contato com o espírito de luz. Ela pode invocar Satanás invocando um santo ou um anjo, né, uma pessoa. Tudo isso são intromissões no mundo espiritual que não são aprovadas na palavra. Invocação de mortos. Invocação de mortos. A palavra de Deus, ela não diz que é mentira isso. Ela diz, não faça. Existe a realidade espiritual, o fenômeno se processa, mas não é como a pessoa pensa. Ela está invocando o diabo. Os sintomas são tremendos. Uma coisa importante, a força sobre-humana. Uma pessoa possessa tem uma força incrível. Um dos casos que eu vi, eu cheguei no local, o rapaz tinha batido em 4 pedreiros. Olha que pedreiro é bicho forte, né? Mas tinha batido em 4 pedreiros, né? Uma força enorme. Depois ele rastejava sobre o metal, sobre arame, e não ficava nada, não tinha nada. Então, a Bebe possessão... um litro de cachaça, assim, de uma vez. A possessão do diabo, Normal. ela confere ao corpo humano umas potencialidades incríveis. E por isso é necessário que o cristão esteja com a fé
firmada no Senhor, na sua palavra, com a vida de oração em dia, com a consagração a Deus, porque existem sintomas, olha, você pode ver clarividência, telepatia, habilidade para prever o futuro, falar em outras línguas, estado de transe. Satanás deixa a pessoa prostrada, Satanás convulsiona, deixa a pessoa em transe, faz tantas coisas, a pessoa querendo se libertar, ela tem resta alguma coisa, mas Satanás não deixa. Então, o Senhor Jesus veio para libertar os cativos e nós seguimos com Ele. Ele ia para todo lado, fazendo bem, curando os enfermos e libertando os cativos do diabo. E, de igual maneira, a igreja deve ter... uma vez eu contando essas histórias para uma colega na faculdade, ela disse assim, então, pastor, você é um exorcista. Eu disse assim, não, o que a Bíblia nos fala não é que existem exorcistas, mas que o que tem fé em Deus, que crê no Senhor, deve estar preparado sim para ajudar as pessoas, né? Independente da situação. Nós vamos encerrar agora, porque nosso horário passou tão rápido e cada pastor pode dar uma palavra. Eu estou preocupado com muitos crentes que estão com batalha espiritual na mente. Pastor, qual a sua sugestão para quem está travando uma batalha na sua mente? Eu conheço duas opções. Ou ele continuar essa vida frustrada, vazia para sempre, enquanto viver aqui, ou ele aprender a fazer da leitura da Bíblia, do conhecimento bíblico, a sua devocional. Eu quero indicar aqui, eu gosto muito de Leote Mani, e tem um livro que eu sei que você pode até em PDF conseguir, O Poder Latente da Alma. Eu acho um livro muito interessante. Poder Latente da Alma. Poder Latente da Alma, Otmani, você baixa em PDF, você pode baixar aí, que ele vai fazer exatamente como funciona o ataque do inimigo no corpo, na alma e no espírito. Cada corpo se relaciona com o corpo, a alma se relaciona com a alma, o espírito se relaciona com o espírito. Então, é um livro que me ajudou bastante a esclarecer algumas coisas, algumas perguntas. Agora, eu disse no início que o problema não é a presença do inimigo. O problema é a ausência de Deus. A gente está muito ritualizado, cheio de religiosidade, mas relacionamento, intimidade com Deus é muito pouco. Pouquíssimas pessoas. Dá para contar nos dedos. Então, essa vida devocional com Deus, com a palavra de Deus, vai trazer uma libertação contínua. Dia a dia, você está oprimido, você recorre à palavra e descansa seu coração. Você está confuso, recorre à palavra. E os mestres, a própria igreja tem instrumento para nos ensinar, para explicar a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas gostam mais do oba-oba, sabe? Mas Jesus, quando foi atacado pelo inferno, em 4 níveis, ele disse, está escrito. Quando eu digo isso, eu estou dizendo aos irmãos, eu me lembro que eu tive uma vez o desafio de memorizar Colossenses e recitar lá na frente. Enquanto eu ia falando aquele livro memorizado e refletindo, aquilo via como fogo no meu coração. Então, hoje nós temos uma sociedade, se você, o pastor Adailton é um mestre que dá aula em seminários e tudo, então, eu fui agora num seminário lá em Brasília, dar uma palestra. E eu perguntei, eles já estavam no 2º ano do seminário, eu perguntei, vocês sabem o significado do nome Jesus? Sim, Salvador. Eles não sabiam. Quantos livros tem a Bíblia? Um me respondeu. Eu estou falando de seminaristas. O nível de conhecimento bíblico é muito ruim no território brasileiro. Nós temos um problema grave, porque nós estamos jogando os mantras. Aquele versículo isolado, que a pessoa faz uma frase e fica todo mundo repetindo esse mantra. Eu estou falando conhecer a Bíblia, entender o significado e a significância. Entender o coração de Deus ali. E fazer disso, quando ele vai à igreja, ele pode recitar os salmos e recitar os versículos bíblicos e se derramar e chorar muitas vezes sobre aquela palavra, até que essa palavra faz uma espécie de...
se torna o Externalização. próprio corpo dele. Sim. A palavra é ele, viva, eficaz, espada de dois gumes, que vai destrinchando a alma e mudando. Só vejo esse caminho. O nosso povo vai mal por falta de conhecimento. Nossas igrejas estão cheias de muita estrutura, de muita coisa e pouca palavra. Pouco conhecimento bíblico. Pastor Ivo, para encerrar então, resumidamente, opressão do cristão através de feridas da alma. Você gastou muito tempo, falou muito sobre isso, né? Dá um resumo sobre isso para nós. Veja bem, toda opressão e até a possessão, ela tem uma porta de entrada. Não tem como. Ela tem que ter uma porta de entrada. A minha tese é de que muitos crentes ficam possessos ou ficam opressos, a maioria possessos, porque na realidade não se converteu. Entrou na igreja, foi batizado, tudo por amizades, conveniências, e não se converteu, não foi levado a uma genuína experiência com Cristo. Porque é impossível isso acontecer se a pessoa genuinamente é convertida ou está firme na salvação em Cristo. Eu penso assim, pastor, quando a gente lê aqui em Lucas, capítulo de número 8, versículos 26 a 56, a história do endemoniado gadareno, a questão é por que aquele homem tinha 6.000 demônios? Ora, e por que aqueles demônios foram para 2.000 porcos? Ora, em toda aquela região da Palestina, havia uma palavra de Deus dizendo que não se comeria porcos. Havia gente que estava criando porcos por causa dos lucros que aquilo dava a eles. Alguém ali ficou sendo o receptáculo de todos esses demônios, vinculados a essa transgressão histórica que estava acontecendo ali. Quando Jesus chega ali, encontra um homem com 4 situações. O homem que agredia a si mesmo, o homem que agredia ao próximo, o homem que agredia a sociedade, quebrando tudo, e um homem que agredia a natureza. Jesus chegou, esse homem se reconciliou consigo mesmo, se reconciliou com as pessoas, se reconciliou com a natureza, se reconciliou com Deus e a sua família. Ora, então, uma pessoa que está em franco processo de opressão ou de possessão, ela vai ter esses problemas psicológicos, esses problemas sociais, esses problemas ambientais e esses problemas espirituais na sua relação com Deus. Uma vez que ela realmente tem um genuíno encontro com Cristo, ele que sara todas essas feridas. Porque Jesus curou pessoas com problemas de feridas na alma, Jesus curou pessoas com problemas de feridas no corpo, e Jesus curou pessoas com problemas de feridas religiosas causadas na sua convicção, que estavam danificadas pela extrema religiosidade. Então ninguém deve temer isso, agora tem que saber escolher. Você vai querer focalizar apenas nisso, ou você crê realmente que o reino de Deus, a palavra de Deus, tem um poder que excede todo o entendimento, capaz de libertar a pessoa e não ter medo disso, de todas essas coisas. Porque você vê bem, pastor, quantos homens de Deus que estavam aí trabalhando, tirando demônios, hoje já não correm mais, já caíram. Quantos estavam com ministérios grandes? Eu morava em Engenho de Dentro e o Bispo Macedo começou um trabalho em Piedade, no bairro vizinho, aqui em Coama. E o que aconteceu? Aquele homem simplesmente pegou lá uma sala e começou um projeto que ninguém acreditava que fosse chegar em lugar nenhum. Agora, ele implantou algo diferente de tudo. Ele foi ser pragmático no enfrentamento de Satanás e seus demônios. Agora, a questão doutrinária é outra história. Mas ele foi pragmático ali. E isso avançou por dentro da sociedade e dentro da igreja de uma forma muito avassaladora. Não estou defendendo como religião ou como igreja, estou defendendo como uma visão pragmática dessa relação espiritual. Você não pode chegar cheio de teorias. Tem que conhecer a Jesus como Senhor de verdade, ter relação com Jesus autêntica, compromisso com a palavra dele, os valores do reino de Deus e ser sensível às necessidades do seu próximo. Bem, Pastor Rodrigo, um resumo aí de tudo que compartilhou conosco. O que pesa para mim e o que eu pensei ao vir para cá, é que meus irmãos estejam atentos à sua vida. A mensagem dos profetas é: olha a sua vida, preste atenção na sua vida. Nós temos um que nos é contrário todo o tempo.
Todo tempo é contra nós. Nosso compromisso é com o Senhor nosso Deus. Não temos parte com Satanás, com seus ministros, nem com suas obras. E devemos levar até a última instância essa aversão, essa separação das trevas. Nós somos do Senhor e devemos saber nos posicionar no reino espiritual, não aceitando o que nos avilta, não aceitando o que nos põe em xeque a nossa capacidade, a nossa boa vontade, nada disso. Não aceitando uma vida pessoal, uma vida relacional, uma vida social que não se coaduna com o que o Jesus veio falar e chamou de vida abundante, que ele veio trazer e trouxe para todo aquele que crê. Então, se não está naquilo, entenda que é um levante do diabo, repreenda, né, assuma o papel como servo de Deus. As armas da luz são o que sustenta uma sociedade, uma família, uma vida. São justiça, justiça, é verdade, é ser guiado pelo Evangelho, é ter fé, é conhecer a palavra, é não abandonar, não tirar da mente que você foi salvo pelo Senhor. E isso deve te trazer uma grande gratidão e um senso de consagração incrível, e nunca deixar de orar e suplicar para que o evangelho cresça, o reino de Deus se expanda. É assim que a gente vence. Amém. Muito obrigado, pastor Rodrigo, pastor Ivo, pastor apóstolo Ari. Nosso tempo passou muito rápido, muitas perguntas, mas o meu celular descarregou, não deu para ler tantas perguntas. Mas esse assunto vamos continuar. E domingo agora, nós vamos continuar nossa série de palestra, de conferência sobre Livra-nos do Mal. Domingo de manhã e domingo à noite. Convide alguém que está passando por problemas, espiritual, emocional. Convide alguém que precisa de libertação, de restauração neste domingo. Muito obrigado. Obrigado também à equipe que está aqui, né? Parabéns. Parabéns, ali, equipe. Albert, Ivana, Tiaguinho, muito obrigado. A Deus turma abençoe vocês. que acompanhou o chat, fez as perguntas. Isso, Deus muito abençoe bom. todos que participaram. Os colegas aqui. Deus abençoe pastor Rodrigo, Amém. Deus abençoe pastor Ivo, Deus abençoe Também, pastor. Ari, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Uma boa noite. Livre do Que mal. a graça de Deus esteja conosco e que Deus nos livre de todo o mal Amém. todos os dias da Amém. nossa vida. Amém? Amém. Amém. Grande abraço. Boa noite. Um Grande abraço. Glória a Deus.